bem com vocês? Eu sou a Kim Cristal, uma pessoa não muito normal, mas tá tudo bem. E tô na frente do Kim Talks aqui, que é o quê? É um programa para trazer pessoas que realmente entendem de assuntos aleatórios, porém muito importantes para nossa vida, para conversar com vocês, comigo, com essa audiência maravilhosa da Urban TV. Hoje nosso papo é com o Rico Araújo, um cara que entende tudo sobre inovação e marketing, pra gente conversar sobre marketing como mindset, marketing como cultura e como algo muito maior do que um post no Instagram. Vem com a gente. Rico, obrigada por aceitar o convite para estar aqui Imagina, falando o com a prazer gente. estar aqui hoje. Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente gosta pouco, né? Que a gente dá umas dores de cabeça de vez em quando, mas a gente gosta pouco, que é sobre marketing, marketing como mindset, que foi uma frase que tu falou para mim numa conversa nossa e para mim ficou, cara, é isso, a gente tem que falar sobre isso, que é justamente o Precisamos marketing. falar sobre isso, né? Precisamos falar sobre isso, exatamente. Que é o marketing como algo além de um setor, além de, como eu brinquei na entrada, além de uma publicação no Instagram, né? Que não, aquilo não é um marketing somente, né? É uma pontinha da pontinha da pontinha do iceberg que as pessoas veem, tem muita coisa por trás e que muita gente nem sabe o que acontece, né? Com Então, certeza. para a gente começar, eu queria te ouvir um pouco, saber um pouquinho de ti, o pessoal também que não te conhece, te conhecer um pouco melhor, e quem já te conhece lembrar de tanta coisa que já passou, que já fez por aí. Sim, eu vou tentar resumir. É uma história já bacana, interessante, com bastantes experiências que foram me levando a hoje poder fazer e falar mais, até mesmo de transformação digital e inovação, onde eu me especializei, né? Eu brinco que a gente nasce designer, né? A gente não se torna designer, você pode incrementar isso, mas a gente nasce com aquela cabeça, né? E a gente, a partir do momento que olha para design, pensa as coisas pelo design, você está falando de design como função, né? Não só, não estou falando de belas artes e de artes plásticas, é para aquilo que tem uso. Então, eu sempre gostei muito do que tinha alguma funcionalidade, algum uso, e eu consegui trabalhar com isso a vida inteira. Comecei no digital, trabalhando com multimídia, durante um período de 4 anos. A internet chegou nesse meio do caminho aí, nós estamos falando de 95, a internet chegando. Depois eu desenvolvi grandes projetos web, mas eu sempre tive também o lado design gráfico, da experiência à mão. E eu montei uma agência, então, para trabalhar o on e o off, porque eu não vejo essa separação, para mim não existe fronteira, acho que é a questão muito mais de capacidade técnica. E percebi que eu sou muito ligado ao lado da estratégia, do planejamento, e era bem isso, né? Do design pelo fim, o uso. O que eu vou fazer com aquilo que eu estou criando? Como é que eu facilito o uso disso? Interatividade, usabilidade. E aí foi onde eu fui me desenvolvendo já mais para o marketing, que era entender os negócios dos clientes que eu atendia, como que eu fazia aquele negócio se desenvolver, ter diferenciais competitivos, e aí, através da comunicação e ações e, enfim, o que a gente pensasse dentro da estratégia, a gente conseguir destacar aquela marca, aquele produto, aquele negócio. E, enfim, acabei chegando em São Paulo há 6 anos. Como eu sempre trabalhei com projetos que tinham tecnologia vinculada, eu me conectei a esse ecossistema de inovação, onde a gente tem exatamente a tecnologia sendo pensada para o cliente. Quando a gente fala das startups, a gente fala de soluções que estão sendo pensadas, dores, né, como a gente diz, que precisam ser resolvidas, e as startups pensam isso usando a tecnologia para permitir que isso seja escalável. E eu fui aprender o que era isso. Então, meus últimos 6 anos aqui em São Paulo, eu venho de Minas, né, não lembro se eu comentei, mas enfim, chegando em São Paulo de Minas, eu fui passar por esse aprendizado, que é aprender como pensam as startups. E aí eu fui percebendo que existia realmente uma grande mudança vindo no comportamento das pessoas no ambiente profissional, em questão de mindset, que tem a ver muito com o marketing, né? Desse pensamento amplo do que é o marketing, não só o marketing como área, e mais do que isso, colaboração, que é isso que nós estamos fazendo aqui, inclusive.
que é poder trocar ideia, bater papo, transferir conhecimento, e com isso você ajuda os negócios todos a acelerarem, as pessoas a crescerem, e a gente, então, com isso, consegue ver o resultado do que o mundo está vivendo em questão de velocidade de transformação, porque é um movimento, não é uma empresa. Né? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aí para a gente começar. Bem de leve, no final a gente dá uma pimentada. Vamos aos pouquinhos. Hoje, eu vou botar um pouco da minha percepção e vou te perguntar, tá? Tá bom. Hoje, na verdade, há alguns anos, o marketing começou a ficar mais popular. Pelo menos a palavra marketing acabou ficando popular. O marketing digital fez muito isso, né? De as redes sociais, a própria questão de sites, voltando um pouco no tempo, quando os sites começaram a ser... Tem que ter um site, toda empresa tem que ter um site. Eu lembro muito de ouvir isso. Pega agências, né? De lá para cá, do tem que ter um site para todo mundo pode fazer a sua comunicação no digital, ou ir aprender um pouco sobre estratégia digital, e aí entra esse marketing digital. Como é que tu vê esse marketing estratégico e esse marketing mais operacional que foi para o digital e que muita gente, às vezes, acredita que aquilo é marketing, somente isso é marketing? Bom, na verdade, Kim, a gente, quando fala de marketing, a gente tem que lembrar a origem disso, né? Que é você ter uma estratégia para mercado, né? Você está falando de como se posicionar, e as pessoas que realmente vivenciam o marketing, elas estão se baseando em informações, acompanhando o posicionamento daquela marca, daquele produto, em relação a concorrentes, em relação a preço, em relação à qualidade, entrega, enfim, uma série de coisas. Acaba que o marketing digital, a partir do momento que você tem essa questão de olhar para os concorrentes, competir, se posicionar, ele faz todo sentido, porque você está realmente acompanhando esses números no Google, vendo o seu posicionamento, a disputa nos leilões de palavras-chave, nas campanhas que você cria. Então, você está sendo realmente estratégico em prol de um posicionamento, e você trocou com os times antes disso tudo para entender o que a gente quer falar, que a gente tem de diferencial, o que a gente quer mostrar para a gente poder, na hora que aparece ali no Google, no Facebook, onde for, para que essas pessoas consigam perceber que há alguma diferença no que a gente está fazendo. Isso é marketing. Quando a gente fala, por exemplo, do marketing inbound, né, que ele envolve também você fazer uma série de pesquisas e levantamento, uma vez que isso acaba popularizando muito, né, as pessoas todas entenderam que é isso virou uma grande oportunidade também para as agências, a gente acaba vendo que tem muita gente que realmente sabe fazer, tem muita gente que nem não sabe fazer tão bem, né? E isso serve para tudo na vida. A internet, quando chegou no Brasil, teve um movimento muito similar ao que a gente vê hoje, falando até da própria transformação digital. Aparecem muitos gurus, né? Aparecem os especialistas de tudo. E só que no meio dessas pessoas, a gente tem que lembrar que tem muita gente que nunca conseguiu ter um cliente, que nunca conseguiu fazer o negócio dele se desenvolver, ou que realmente são pessoas que estão iniciando, que não têm bagagem, e se posicionam como especialistas, porque há aquele momento da oportunidade. Tem uma coisa interessante, por exemplo, todo mundo fala, né, quando vai estudar marketing, né, que tem a Bíblia do marketing, escrita por Kotler e tal, que é o cara que escreveu muito sobre marketing, né, conseguiu transcrever um monte de pensamentos e coisas que tinham dentro de uma literatura extensa. E, por sorte, o Kotler ainda está vivo, e tem gente hoje aproveitando, trazendo isso para o mundo em curso digital, né? Quer dizer, olha o que a gente ainda pode aproveitar. Mas uma coisa interessante por trás disso é que tudo que se fala hoje, ele citava lá atrás, década de 70. A gente está falando, por exemplo, o foco no foco do cliente, o cliente no centro, a gente precisa engajar as pessoas, trabalhar a cultura, nada diferente do que se falava. Só que as pessoas não faziam. Hoje a coisa realmente está entrando dentro dos negócios como uma forma reconhecidamente transformadora na relação com os clientes. O endomarketing mesmo, né? É isso, a cultura que se fala tanto, a cultura organizacional, a empresa tem que ter cultura, é isso, é você conseguir que as pessoas defendam a sua marca, se sintam parte do negócio,
tem participação na empresa, agora tem stock options. É isso, o endomarketing falava, né, de você permitir que as pessoas tivessem participação no negócio, nos resultados. Então, hoje, o que a gente está vivendo, na verdade, é um reflexo desse movimento que começou lá atrás, com esses conceitos que foram trazidos, e que as pequenas empresas e médias conseguiram já entender como que eles também aplicam, porque às vezes só acontecia nas grandes empresas, não todas, né, mas as que estavam querendo transformar. E hoje, empresas de 20 pessoas, de repente, já tem aí uma certificação do Great Place to Work, como um lugar que tem uma cultura legal, com respeito ao profissional, que incentiva o desenvolvimento. Isso traz para a empresa resultado, né? Então, marketing é tudo, né? É olhar para as pessoas, é cuidar que essas pessoas representem a sua marca, por sentirem que o que você faz ali tem realmente valor. E aí sim, você tem aquela coisa que eu citei em algum momento, que era marketing como mindset, né? Porque o marketing ele tem que ser um pensamento dentro da empresa, de posicionamento do negócio, olhando para o cliente o tempo todo e pensando, poxa, como que eu posso fazer melhor para a gente competir mais? Se eu ganho mais resultados para a minha empresa, eu, como profissional, também vou ter mais resultados. E é um pensamento que, depois que você entende isso, né, e começa a contaminar, vira o que a gente vê, né, em grandes nomes de empresas hoje, que viram referências de ambiente para trabalhar, que as pessoas adoram por causa dos valores, da forma como são cuidados os clientes e os profissionais. Não existe a inverdade, né? Sim. Por que tu acha que esse marketing como mindset não é tão disseminado? A gente sabe que tem grandes empresas com essa pegada hoje em dia, mas não é a maioria, né? Se a gente botar na ponta do lápis. O que acontece é que a gente está hoje falando sobre quebrar a verticalização das empresas, né? E eu tenho que ficar me policiando, porque eu vivo dentro de uma bolha. Eu trabalho com empresas que estão ligadas à inovação, converso toda semana com, sei lá, 15 pessoas que são conexões que eu tenho de LinkedIn, de relacionamentos, para saber o que eles estão fazendo, para saber em que ponto que está o negócio deles, das startups, dos projetos novos que estão vindo, do que surgiu no mercado. E isso, a gente fica com a sensação de que a gente está vivendo isso, e não é. Tem, sei lá, 5% do mundo que está vivendo isso, se não for menos. Até porque se a gente, eu estou falando do mundo de negócios, tá? Porque se a gente for falar em questão de população, imagina aí o percentual como não é menor ainda. Mas o que dificulta as pessoas a terem um mindset de marketing é que qualquer mindset para ser aplicado dentro de uma empresa, você já não pode estar verticalizado. Você já tem que ter as transversais sendo pensadas na empresa, né? Que são esses conceitos de OKR, que é você olhar para objetivos, em vez de você olhar para resultados só. Então, eu tenho KPIs, eu acompanho KPIs. O KPI é o que eu fiz. O OKR é o que eu quero fazer. Mas para eu fazer, eu dependo daquela área, daquela área, daquela área. Então, vamos sentar todo mundo junto, vamos planejar. Eu vou fazer isso, vai fazer isso. E muito pouca empresa faz isso, de juntar as áreas para planejar junto. Ou vem numa decisão de diretoria que decide, vai ser assim, vai ser assado, e vai agir de tal forma, e delega para cada um a sua tarefa. E isso é péssimo, porque deixa de ouvir a colaboração que cada um pode ter para essa ideia, para esse projeto. E, além disso, você não permite a troca, né? Que eu acho que é o ponto mais rico. Não é só eu ouvir a minha área, mas as áreas serem ouvidas. E, com isso, você consegue mais engajamento. Porque se eu sei que você está comigo num projeto, que você depende de mim, amanhã inverte. E a gente é muito mais colaborativo, porque isso vira uma dinâmica natural. Eu sei que existe a dependência, a interdependência entre as áreas, que parece que não existe. Em muitas empresas tem áreas que trabalham. Quantas vezes a gente já ouviu, né? O marketing que briga com vendas e a vendas que briga com marketing, né? A eterna briga do marketing com vendas. Isso não existe dentro da cabeça das startups, das empresas mais modernas, que estão usando tecnologias novas, como marketing digital apoiado em automação, inbound marketing, isso tudo usa novas tecnologias, mas que envolvem essa troca, né? Você tem que ter a leitura dos números para você entender todo o processo. Vendi mais, tive mais oportunidades,
eu tive mais pessoas acessando e eu tive mais visibilidade. Então, aquela coisa do funil. 1 milhão de pessoas me veem. Virou 4.000 pessoas, entraram no meu site. Tem 100 pessoas que viraram leads. Putz, consegui ter 30 vendas. Complicado. É ponta a ponta. Aqui embaixo está a venda. Se eu não estou conversando com venda, eu não sei o que eu preciso consertar no meu discurso, né? Mas é mais do que isso. Olha só, tem um projeto que eu cuidei durante 1 ano como head de inovação e marketing. Ali a gente tinha recebido um aporte, era um cliente que me chamou para ser esse head na empresa, para ajudar a dobrar de tamanho, expandir as estratégias. E dentre as estratégias que a gente tinha ali, uma coisa que a gente desenvolveu foi um squad, que é essa coisa de você juntar times, né? Um esquadrão. E esse squad atuava com 4 áreas: marketing, vendas, produto e CS, que é Customer Success, ou sucesso do cliente, para quem não conhece. O que é isso? Tem uma área nova que poucas empresas trabalham também, que é o tal do CS, que é essa Customer Success, que é, em vez de você ficar resolvendo problemas de cliente que liga reclamando, você tem uma área que está cuidando previamente ao problema, de entender como está a relação desse cliente com a sua solução, com o seu produto ou serviço, para saber se, em algum momento, ele poderá ficar insatisfeito. Então, você mitiga isso antes e você consegue corrigir problemas que você identifica ali de venda mal feita, de produto com problema, de dificuldade de uso de uma solução. Por isso que essas áreas todas estavam juntas. Porque aí eu escuto esse cliente, trago de volta para o produto melhorias que ele precisa ter, porque o cliente não está achando fácil usar isso ou aquilo, ou ideias. Poxa, o cliente deu uma ideia que se a gente fizesse isso, ia ser super legal. Pô, vamos incrementar o produto, vamos melhorar o produto. Isso também pode vir essa questão do discurso comercial desalinhado, né? Poxa, o cliente achou que teria acesso a isso, ele entendeu que ia poder usar para tal coisa ou de tal forma, e não é bem assim, o cliente está lá chateado, que venderam para ele uma outra coisa. Então, aí você corrige o discurso comercial. E o marketing passou a ser uma estratégia de todo mundo. Você tem a área do marketing que vai cuidar ali de como que você arruma isso tudo que precisa ser consertado dentro de uma estratégia, que é onde ele é muito bom. Mas o pensamento, você viu, ele é de todo mundo. É isso, a gente diminui muito o atrito com o cliente, né? O atrito da marca também, com o público em geral, na questão de branding e posicionamento da marca, e muito o atrito com o cliente. Eu tive algumas experiências recentes, em empresas recentes, na verdade, e os depoimentos internos era uma agência, né? Dentro de casa, era de o cliente não está gostando disso, eles estão há 2 meses e eles estão insatisfeitos. E eu comecei a ficar muito alerta com aquilo, porque era novo para mim, eu tinha acabado de botar o pezinho lá dentro. Sim, mas como é que o cliente está há 2 meses e está insatisfeito? Isso, eu acho que é o principal ponto, assim. Daí, pensando em agências, como tu tens uma agência também, por sinal fui cliente por um tempo, por isso que nos conhecemos, tu tem que prezar muito. Se tu não tem um time de CS, tu tem que ter... Eu acho que CS e marketing são 2 mindsets que tem que andar juntos. Porque se o cliente ele é o centro, o usuário é o centro, tu tem que cuidar dele. Tu não tem só que fazer toda a tua estratégia para chamar ele para cá. Tu tem que cuidar dele no processo. E aí, se ele está insatisfeito em tão pouco tempo, isso deveria acender uma red flag, né, que o pessoal fala, uma bandeira vermelha, em todo mundo, assim, de um jeito absurdo de qual vai ser o plano de ação para converter ele, para resolver esse problema, para não ter mais nos próximos. E aí, na prática, isso é muito bom, a gente conversa, a gente fala, a gente tem esse discurso alinhado, mas quando traz para a prática, eu percebo uma grande dificuldade, e não estou falando desse momento, mas de todas as experiências que eu já tive, de realmente quem está dentro da empresa, da agência, olhar que tem um problema e olhar que vai ter que mexer com a mãozinha no problema, na ferida ali. Então, é como se fosse talvez, esteja um pouco além, mas um preciosismo aquilo que a gente criou. E aí aquilo atrapalha todo o resto do processo. E nesse sentido, esse desalinhamento, eu sempre achei muito engraçado, porque eu trabalhava no marketing apoiando vendas nos primeiros trabalhos. E eu acho que praticamente todos, mas lá era bem claro isso. E aí vendas vendia um projeto que quem tinha criado era eu ia lá e apresentava o projeto, e quando eles iam fechar, quem negociava era vendas, era o comercial. Muita coisa era mudada.
Sim, eu fiz o projeto, eu fiz ajuste no projeto, eu apresentei para o cliente o projeto. E aí, quando vocês vão assinar o negócio, vocês mudam. Peraí, me É, chama, vamos mudar. tem que estar Então, junto, né? e aí, mas não precisaria. Se a gente pensa como mindset mesmo, marketing, Exato. está enraizado. Então, quem está lá na venda vai entender que existe um limite, né? Então, cara, eu consigo ir até aqui, depois disso não dá. Ai, mas eu preciso fechar a venda. Tu vai ter um respeito daquele cliente tão grande de que tu realmente fechou o que era para fechar, entregou realmente aquilo, tu vai ganhar esse cliente para depois. Tu não vai fechar uma venda e o cara nunca mais vai te ver, ou em 2 meses vai estar Exato. insatisfeito. Então, parece que é um. Não quero me preocupar agora e acaba dando uma preocupação muito maior depois, né? Churn, que é como chamam hoje em dia, né, na área da Sim. tecnologia, que é perda de cliente, aquele cliente que entrou e tal, de repente vou embora, não quero mais. É muito grave perder um cliente em qualquer empresa, mas de tecnologia e de comunicação eu acho que fica pior ainda, porque na comunicação, pelo menos pela minha visão, nada é muito pronto, te entreguei o resultado. É uma construção. Sim. Então, para tu chegar no nível de maturidade que tu tá entregando um monte de coisa para o teu cliente, tu tem que ter tudo isso mapeado também. E Sim. aí vem também o outro lado, né? Quando tá no produto, o teu produto tá pensando em marketing ou tá pensando somente em usabilidade? Tá pensando em marketing, e vendas e posicionamento de marca ou tá pensando somente em resolver aquele problema operacional? E aí tem muita startup que fica muito focada no operacional, pelo menos estou só falando aqui, tá? Daí tu vai concordar, discordar, enfim. E acaba esquecendo dessa parte de vendas como início, de vendas e marketing como início do negócio, né? A gente está sempre vendo startups que estão começando, que tem já alguma atração, que já, né, já tem alguma jornadinha, não é quem tem uma ideia, mas quem já tem algum chãozinho aí. Mas a gente percebe muito isso, assim, que as pessoas vêm com suas competências, né? E tem a pessoa que, por mais que ele tenha uma ideia fantástica, ele tem uma competência comercial. Ele é bom de vender a ideia dele e tal. E aí vai ser ótimo para vender, mas é péssimo de marketing, é péssimo de comunicação, e aí o site, a marca, tudo é muito ruim porque ele não tem esse crivo. Embora ele venda muito bem, quando ele está falando, ele vende, mas o problema é que o produto é para se vender sozinho, via web, através de marketing digital, uma solução SaaS que o cara entra e assina. Poxa, esse cara não vai estar lá vendendo, e aí? Né? E junto com isso vem isso que você falou. Às vezes você tem um cara que preocupa muito com o produto, que eu também já vi isso. Teve situações de empresas que eu fui conversar que assim, o produto era perfeito, mas já estava 2 anos o negócio rodando e mal tinha cliente, porque eram tão dedicados ao produto, esse preciosismo de olhar para o produto, que faltava essa competência já do comercial, de olhar para, poxa, vamos expandir mercado, vamos ver para onde que a gente começa, vamos iniciar isso, a coisa ia se prorrogando. Então, esse é o grande desafio, né? Porque são empresas, quando a gente fala de startups, né? São empresas que, em sua grande maioria, começam pequenas, muitas vezes sem muito dinheiro mesmo, né? São algumas reservas que a pessoa tem, ou ele trabalha em um lugar e tem aquele projeto que ele vai tocando em paralelo. Eu brinco assim, que é muito raro e muito difícil a pessoa que tem uma startup ser pobre, porque você pensa, uma startup, o cara vai ficar ali, às vezes, 2 anos sem ganhar dinheiro nenhum, desenvolvendo o negócio, pagando um desenvolvedor, tendo que pensar em time que vai fazer o trabalho comercial, ou que seja um cara comercial, mas ele tem despesa e não tem ganho. Então, não é para qualquer um. Tem gente que acha, né, o romantismo da startup. Vou montar uma startup. Mas vai faltar esse ponto que você trouxe. Ele vai conseguir montar uma startup fazendo o que ele dá conta. E quem vai fazer o marketing? Quem vai fazer o comercial? Quem vai pôr dinheiro no Google para que aquilo seja visto, né? Então, é um projeto que tem que ser pensado, tem que ter as competências integradas, pessoas que vão complementar isso. Outro pensamento importante que tem dentro desse ecossistema hoje, no mundo, vem se transformando, ninguém faz nada sozinho. Então, aquela coisa assim, eu tive essa ideia, não vou contar para ninguém, que vão roubar minha ideia, aí o cara vai e monta uma empresa, coloca 2 funcionários lá, ele não conversa com essa turma, ele só dá ordem, e estou montando meu negócio. Você vai ver, não existe um time. Então, de novo, o mindset sendo distribuído dentro da empresa, você tendo todas as pessoas com aquele mesmo mindset, que não adianta você falar, temos mindset, você vai conversar,
só 10% do time tem um mindset, o resto é operacional e não pode se envolver, não trazem eles para conversar. Então, o mindset, quando ele está dentro da empresa de maneira uniforme, ele é um mindset de marketing, porque é um mindset de que você está ali em prol do desenvolvimento de um produto que resolve a dor de um cliente. Isso vai fazer que você cresça e está todo mundo no mesmo barco. Então, essa é a grande mudança, né? Você tem pessoas que você vai trazendo, vai agregando, para que supram as necessidades e as carências que existem, porque eu não sou tão bom no marketing, eu não sou tão bom em vendas. Você vai trazer essas pessoas para a coisa acelerar. Quem não conseguir enxergar que você faz esse movimento trazendo um time que tem uma engrenagem, né? Não dá para você montar uma empresa sem vendas. Alguém tem que vender. Da mesma forma que não dá para se posicionar sem marketing. Então, o que quer dizer? No final da história, a gente tem que pensar como que a gente constrói essa conexão entre áreas, mas tem que vir no conceito top-down ali, né? O exemplo começa com o líder já sendo alguém que ele, por si só, já traz, já aproxima e já promove. Aí isso contamina, porque tudo é exemplo. Eu vou te pegar nessa parte aí e a gente vai fazer um pequeno intervalo, Tá tá bom. bom? E aí depois a gente volta para continuar sobre essa questão do líder, do ser exemplo. A gente volta por aí. Até daqui Perfeito. a pouquinho, gente. Até. É assim mesmo, é tudo fake. Deixa eu só ver se o Paulo falou comigo aqui. Porque aí entra intervalo, né? É o intervalo que daí ele corta lá depois. Publicidade. Quer pegar uma água, alguma coisa ou tá tranquilo, Rico? Não, tô bem. Acabei de lanchar. Ah, boa. Tá. Gostei, tô gostando, muito bom. Tá legal? Que bom. Tem algum tema que tu queira falar mais? Eu tô com algumas coisas aqui na cabeça de ideia. É mais Então, eu de... acho que está desenrolando bem, porque está trazendo um pouco da questão de conceitos, né? A gente já trouxe um pouco de conceitos e está falando agora um pouco mais de como que a gente trabalha o mindset, né? Que existem essas necessidades de vir num top-down, igual eu falo assim, transformação digital é top-down. Eu quero pegar essa parte da transformação digital para a gente Tá conversar. bom, dá para evoluir para isso aí, tranquilo. Até porque eu acho que quando a galera entende a transformação digital, fica mais fácil colocar o marketing como mindset. Tá. Para a Você empresa pode já fazer, entender. puxa esse assunto, porque na verdade a transformação digital só acontece depois desse passo. Então foi bom falar disso e entender isso, Uhum. porque a transformação digital ela só acontece se você transforma pessoas. Boa. Voltando. Turururu. Ai, tem um frio aqui. Bom, estamos voltando agora, continuar esse papo. Eu vou pegar já aqui, ó, na ideia do líder, o líder que é uma inspiração, que é o exemplo. Cara, existe. Existe líder de verdade que é exemplo? Mas eu tive a oportunidade, como agência, né, tem 20 anos que eu estruturei a minha já, então já fiz muito projeto e a gente atende isso, né? A gente atende um monte de empresas. Eu brinco que eu entendo de lingerie e mineração, que é o nosso papel. A gente tem que entender do negócio da empresa que a gente está atendendo. E vi líderes muito legais ali, de empresas super tradicionais, verticalizadas, né, nesse conceito assim de... Mas na hora que você ia conversar com o dono, na hora que você viu o que ele fazia pelas pessoas, na hora que você via a forma que ele tratava todo mundo, como que essa empresa ajudava cada um a se desenvolver, como ele incentivava a troca, a colaboração, como todo mundo estava engajado, não tinha a ver com esse modelo de empresa que a gente fala das novas empresas, esses mindsets novos, mas era um super líder de um coração enorme, super incentivador do desenvolvimento de cada um. E você via que tinham pessoas ali dentro, tinham 15 anos na empresa, 20 anos na empresa, e não é porque era um salário fantástico que ele ficava mudo, sabe? É porque essa pessoa era apaixonada pela empresa, reconhecida, cresceu, teve condição de estruturar a sua vida, mas muito mais do que pelo dinheiro, né? Ela se sente parte de algo, mas era raro. Hoje em dia está mudando, porque como as empresas estão surgindo, de pessoas que estão olhando para dores que eles conseguem resolver e entenderam que para você conseguir fazer esse relacionamento com o cliente, você tem que estar o tempo todo olhando para esse cliente, você tem que naturalmente ser uma pessoa que está pouco preocupado no sentido de empatia, né, com a qualidade do que você está fazendo pelo outro.
E isso reflete na empresa como um todo. Então, esses líderes, que são os líderes donos dessas empresas novas, eles vêm muito, eu acredito que sim, com esse mindset, sabe? Lógico, existem exceções, mas acho que inverte. Acho que agora começa a ter mais empresas que olham para essa questão da cultura, do valor que tem as pessoas, mais do que os bens, até por isso, né? Prefere ter ótimos profissionais, que é o que vai garantir o sucesso, do que ter profissionais que ele paga barato ou que ele explora, porque aí ele vai ter mais lucro, achando que isso é o lucro, né? E o verdadeiro lucro é quando você tem uma empresa incrível, que o seu concorrente nem chega perto, pelos talentos que você tem. Para isso, você tem que estar afinadíssimo, né? Num papel de liderança, aí sim, não esse líder exemplo, mas de gestão, vamos dizer assim, um papel de liderança que promove que essa empresa se desenvolva, acelere e conquiste mercado por reconhecimento. Na questão de transformação, a gente falou de cultura, mindset, como é que tu tá na área da inovação, a transformação digital já... Eu lembro de ter ido no RD Summit de 2018 e o pessoal Estava deu muito, tava lá também. E eu lembro que todo mundo já estava há mais de ano falando sobre transformação digital, mas eu consegui encontrar umas pessoas lá que eu não conhecia de BH, por sinal, BH, Uberlândia e tal, que era uma galera super engajada em transformação digital, que levava a transformação digital para dentro das empresas tradicionais. E eu estava, na época, trabalhando no Sebrae Lab, que era o hub de criatividade, ou seja, startups e tal, do Sebrae, aqui. Sim. E aquilo meio que me deu um chacoalhão de que para mim era muito óbvio, sim, a gente está numa era, né, da economia digital e que, obviamente, a gente tem que caminhar para lá. E aí eles trouxeram tanta coisa de que, gente, não é tão óbvio, não é tão simples assim, muita gente não vai passar. E aí corta para 2000. Como é que tu vê essa etapa, assim? A gente falou de marketing como mindset, tem um pezinho de transformação por ali, né? Sim. Que vai olhar para cliente, vai olhar para produto junto com vendas, com estratégia. Como é que é essa esteira ou esse passo a passo, com muitas aspas? Então, na verdade, o assunto é muito amplo, né? Porque na hora que você fala de transformação digital, você está falando de uma transformação total de muitas empresas. Algumas já vão ter algumas etapas cumpridas, outras nenhuma. E aí tem alguns pontos do que você citou que eu acho importante trazer individualmente para ir compondo. Por exemplo, quando a gente fala de empresas que estão fazendo a transformação digital, mas parece que é muito pouco, é uma coisa que está distante. Na verdade, é isso mesmo, mas é porque é um processo complexo, porque você tem que primeiro entender o que é isso, por que que é isso, por que que você precisa participar disso. E aí vem um pouco a comparação que eu posso fazer com você fazer coleta de lixo seletivo. Se você for pensar bem, tem lugar até hoje que não faz a coleta do lixo seletivo. E é um assunto que se trata há anos. A gente tem hoje as consequências de um problema climático que envolve isso também, né? Também. Eco 92 foi um evento importante, mundial, para se tratar e se fazerem tratados para que a gente tivesse um mundo melhor, que não chegasse aonde a gente está chegando hoje, num mundo em chamas, né? A gente está vendo incêndio para todos os lados, furacões, então já chegou. Isso é muito igual ao processo da transformação digital. As pessoas, elas têm muitas vezes uma postura reativa. É um pouco até o conceito do perfil de usuário de tecnologia, o early adopter, que é aquele que pega e vai à frente, esse está fazendo a transformação digital. Mas você tem aquela outra onda que está lá atrás, que é os que vão porque está todo mundo indo. E a gente vê que isso é maioria, né? Que a minoria é early adopter. Então, a transformação digital ela está sendo feita por essa minoria, que vira exemplo para quem vai seguir e tem uma camada que vai logo depois dos early adopters, que gosta também, mas não é o que experimenta de cara, quer ver qual que é o impacto disso. E lá atrás vão os que seguem onda. O que acontece? A transformação digital
ela tem um fator importante que ela é feita através das pessoas, né? Não existe uma transformação digital que você pluga simplesmente um pendrive, pronto, pluft, né? Varinha de condão. Minha empresa agora, ela é transformada. Não é assim. Tudo depende de ações, porque a transformação digital, embora tenha o nome digital no meio, ela envolve o digital. Mas cada pessoa vai assumir um papel dentro desse outro mundo, ou esse outro perfil da empresa, que passa a ser digitalizado. Então, você tem uma primeira etapa, que é a digitalização, que é você entender o que você pode trocar de analógico para digital. Esse é um primeiro entendimento que essas pessoas já vão ter de, poxa, olha, eu posso usar melhor a tecnologia. Para depois você conseguir falar com essa pessoa sobre IoT, sobre data lakes, informações de inteligência artificial conduzindo o seu processo de logística completo. Se o cara não consegue entender como é que funciona o arquivo que ele escreve, como que ele é armazenado ali dentro do computador em questão de conceito de dados, quanto mais entender dados nesse nível. Essa pessoa você tem que conduzir. Você tem que falar para ela, olha, vou te explicar uma coisa. O mundo está funcionando assim, está mudando para tal formato. A gente agora vai começar do começo nesse processo. O que nós vamos fazer? Vamos sentar aqui todo mundo e vamos fazer um trabalho da gente olhar para o nosso cliente. Então, a transformação digital que eu acredito, e eu fiz isso ano passado, eu fiquei 1 ano dentro de uma incorporadora, uma grande incorporadora de São Paulo, fazendo transformação digital. Eu comecei pelas pessoas, que é onde você começa a transformação digital. Ali eu sentei com as pessoas, falei, vamos desenhar a jornada do cliente. Precisamos mapear a jornada do cliente. A gente precisa saber o cliente por tudo que ele passa, e todo mundo precisa saber por onde o cliente passa. Porque não adianta você saber o que ele faz na sua área, se você não sabe o que acontece com ele ali na frente. Se ele te pedir uma ajuda, ou se ele pedir uma informação, você não vai saber dar. E como que você pode ajudar aquela experiência lá na frente a melhorar com uma boa ideia, se você nem sabe que existe aquele momento? Então, você começa a olhar para isso, da jornada do cliente, do ponto de vista da experiência do cliente. Quando você começa a fazer isso, você está desenvolvendo 2 coisas importantes. Uma, a empatia, que eu citei, e outra, a relação entre os colegas. O olhar para um objetivo, o compartilhamento da responsabilidade, a troca, a colaboração. Na hora que você consegue ir nos primeiros passos, as pessoas entendendo, e elas vão se apaixonando com isso, porque passa a ter propósito. Porque na hora que você escreve um texto, imprime e manda pelo correio para um cliente, e faz isso 500 vezes por dia, que propósito tem? Não tem nenhum. Agora, na hora que você faz esse texto, entendendo que você está ajudando o cara a ir para um lugar diferente, que ele está passando por essa etapa com você, que quanto mais você conseguir escrever para ele uma coisa legal, tentando entender a individualidade, e aí você começa a separar, eu tenho esse perfil de público, esse perfil de público, eu não vou conversar igual com todo mundo, aí você começa a entender o que a gente chama de personas. Eu vou ter uma conversa com essa persona, com essa persona. Cada um tem uma dor, cada um tem um anseio, um projeto de vida. Eu quero levar para ele a minha solução, entendendo que ela resolve aquela dor daquela pessoa, mas ela também resolve a da outra. Mas pensa, essa pessoa era, sei lá, supermercadista, essa pessoa aqui já é farmacêutico. Eu entrego uma solução que 2 comércios, varejos, mas são universos diferentes, né? Então, você tem que conseguir entender o mercado, você tem que conseguir entender a posição, é uma mãe, isso tudo influencia. Essa empatia já começa a mover o olhar de um colega para o outro. Se você está cuidando do seu cliente, você começa a prestar atenção e cuidar do colega também, né? Esse é o primeiro movimento. Esse movimento não é um movimento muito demorado? O que é um processo, sim. Não existe rapidez num processo desses mesmo, não. Mas é legal porque, como ele tem uma linha guia, que você está desenhando a jornada do cliente, você vai aprendendo durante esse tempo, né? E é uma constante, essa coisa de aprender todo dia, né? Da educação continuada e tal, é o dia a dia. Eu falo que o conceito é de inovação contínua, né? Você nunca mais para de inovar, você nunca mais para de pensar o que você pode fazer de melhor. Só que aí vem o interessante da transformação digital, que é muito ampla mesmo. Eu brinco que eu, trabalhando com a transformação digital, eu abri um canivete suíço de tudo que eu já fiz na minha vida,
de todas as experiências que eu já tive e assumir um desafio de coisas que eu nunca vi. Então, eu não só abri um canivete, como falei, agora eu vou descobrir um monte de coisa nova. E essa é a grande mudança que tem na transformação digital, que assim, você não tem um destino certo. Você vai mapear o que você tem, entender o que você precisa fazer a partir de uma relação muito mais próxima, pesquisa com o cliente, ouvir, conversar, pesquisa com o time, conversar com esse time, desenhar um futuro melhor para a sua empresa e para aquele cliente. Aí vão vir as ideias. Quando você entra na etapa de ideias, você já fez jornada do cliente, você já mapeou, você já entendeu quem é esse cliente, você já entendeu as dores dele, o que são as dores da empresa, o que é mais difícil da empresa fazer ou mais fácil, o que é mais caro ou mais barato, para você poder escolher por onde a gente pode começar logo. Aí você vai elencando. No fim, você tem 1 ano, 2 anos de projeto desenhado na frente, só de coisas que você mapeou, você fala assim, cara, olha o tanto de coisa que a gente já pode melhorar. Então, teve, por exemplo, nessa experiência que eu trabalhei ali como diretor de inovação, ao final do projeto, depois de 1 ano, teve um diretor que me abordou e falou assim, mas Rico, eu acho que a gente errou um pouco a mão, porque a gente buscava algo mais disruptivo, né, quando você entrou para a empresa. E aí eu achei interessante ele falar isso, porque me mostrava assim que ele era uma pessoa que não tinha realmente participado dessas jornadas, ele não conseguiu se engajar, porque ele, de verdade também ele carregava muitas responsabilidades e não conseguia participar ali desse movimento todo que a gente estava tentando promover nas áreas. Mas quando você tem um supercarro, você fala, eu tenho uma Ferrari, uma Porsche linda, rebaixada, se você puser ela numa estrada de terra, você vai andar 70 quilômetros, ela vai estar destruída lá no final. Você vai jogar fora esse carro, você vai ter que refazer a suspensão inteira, você vai ter que consertar a lataria, porque você nem conseguiu sair dos 50 km por hora nesses 70 quilômetros que você fez, tentou colocar um carro feito para acelerar num lugar que não está pronto. A disrupção, ela só acontece a partir do momento que você já sanou os problemas que a empresa tem, do que eu brinco que é pavimentar. E a transformação digital, ela é esse olhar, ela é um olhar para essa pavimentação. Eu preciso agora colocar a empresa na página do mundo contemporâneo. Eu preciso resolver o que a minha empresa está atrasada nas relações, nas questões de tecnologia, e aí, com isso sanado, eu consigo acelerar e olhar para o futuro. Aí sim, eu posso ser uma empresa disruptiva, extremamente inovadora. Antes disso, muito dificilmente você vai ser. Pode ter uma ideia até muito boa, surgida logo no início do projeto, mas depois de mapear uma dor. Nenhuma ideia vem antes de ser validada nessas leituras, a não ser que a pessoa, de tanto tempo que ela tenha já na empresa, ela já tenha aquilo tão claro que vem aquele estalo, né? Mas não é o caminho natural. Mas até para se sustentar, esse estalo tem que ter base. E aí precisa ter todo esse trabalho, esse processo realmente feito. É muito bom ouvir, eu sempre gosto muito de te ouvir, porque parece que tudo que eu acredito faz sentido. E aí não parece uma louca, às vezes, falando umas coisas. Eu brinco. Somos 2 loucos, né? A gente se reconhece. Então é isso. Tem empresa que vai ficar para trás, tem empresa que vai morrer. Tem como sempre houve. E o fato é que quando a gente fala das revoluções, que nós estamos na 4ª Revolução Industrial, são mudanças onde muitas empresas morrem e outras surgem, e outras transformam. A gente fala da transformação digital, mas todas essas revoluções que houveram foram épocas de transformação também. A diferença é que agora a gente sai de um período onde a gente viveu a automação, o uso da tecnologia para a automação, o robô, esse tipo de coisa, para começar a ter a inteligência, os dados trafegados, a interação com um objeto que te fornece informação de comportamento. E aí você começa a ter muito mais informação. A gente está vivendo a era da informação, né? Nunca teve no mundo tanta capacidade de acessar informação. E ainda não aceleramos, porque está chegando o 5G, que é o que vai permitir a gente trafegar dado em altíssima velocidade, com distâncias enormes. Então, onde a internet não chegava ou era um sinal péssimo, isso vai acabar. E você vai conseguir ter carro trafegando na estrada o tempo todo, comunicando com a fábrica
os dados daquele carro. Então, se tem uma peça que, por exemplo, está desgastando mais do que devia, esse carro está mandando essa informação para a fábrica. Essa fábrica pode chamar para um recall toda uma série, porque está percebendo que os carros estão indicando desgaste além do que foi planejado. Então, você começa a ter uma reação por leitura em tempo real do que está acontecendo, de tudo em sua volta, além do comportamento do cliente, que é uma coisa que a gente já sabe que as pessoas olham muito para isso, mas vai além, né? Essa mudança da revolução que está vindo ainda mais acelerada. E essa transformação digital, trazendo para o ponto de uma transformação de pessoas, ela tem que ser muito bem cuidada no sentido de cultura e gestão de pessoas. Por isso, um RH, hoje, precisa ser um RH de fato, de gestão de pessoas, de cultura, e não de contratação e demissão, né? Aquele departamento pessoal, o famoso DP, porque esse RH ele tem que perceber que agora você vai mexer com a segurança que as pessoas têm. Eu estou habituado a fazer isso. Estão falando que eu tenho que mudar o que eu faço para fazer de tal forma, agora usando outro meio, com tecnologia, e ainda estão falando que eu tenho que participar para discutir de jornada de cliente, para entender a dor do cliente. Eu estou perdido. E tem muito isso também. Na transformação digital, tem os que adoram, como você, eu sei que é assim também. Poxa, vamos mudar, vamos repensar. Pô, quem é marketing está olhando para frente, né? A gente não tem muito essa dor de sair do lugar. Mas para pessoas de dentro de muitas áreas, você falar com ela que ela vai ter que alcançar um lugar que ela não sabe qual que é, que ela vai ter que aprender uma coisa que ela não sabe o que é, entender uma coisa que ela não está conseguindo nem compreender o que está acontecendo no mundo, é você dar para ela a sensação de que ela vai perder o emprego, que ela não vai dar conta, e coloca a pessoa lá no chão. Então, transformação digital envolve gente, liderança, integração, cuidado, empatia. Olha quanta coisa que envolve que não é tecnologia, né? A tecnologia talvez seja a mais fácil das coisas da transformação digital, né? Que basta você apertar um botão e falar, faz isso, ele vai fazer. O difícil é você virar para uma pessoa e falar assim, transforma. Muda. Ser humano, mude. Pá, coisa Exato. mais difícil. Então, as pessoas têm que parar de olhar para a transformação digital como sendo essa coisa das novas tecnologias, as startups. Não, transformação digital é você entender que o mundo está mudando para esses valores, né, de informação, dado, olhado, foco do cliente, saber usar a tecnologia em prol disso tudo, mas além disso tudo, ou acima disso tudo, você conseguir ter um ambiente onde você tem muito mais interação e integração entre os times. E aí você para até de ter essas distâncias enormes, né, de quem é uma pessoa que tem informação, quem é uma pessoa que não tem, né? Essa pessoa aqui, ela pode ter informação sobre a empresa, sobre como está indo, sobre os nossos projetos e objetivos. Aquele lá, não. Poxa, mas esse aqui é o cara que está lá remando. Se ele não souber para que ele está remando, que é porque está vindo ali atrás um outro navio com 500 canhões apontados para nós, ele vai continuar remando no ritmo dele. Agora fala, cara, é por causa disso, é porque a gente tem que salvar a nossa vida. Esse cara vai remar como nunca na vida. Então tem que estar todo mundo trocando, né? Eu acho que resume um pouco assim que transformação digital é uma grande mudança na cabeça das pessoas. Eu acho que para a gente ir encerrando, eu queria falar algumas coisas. Transformação digital não é coisa de startup. Tem muita startup com pensamento antigo e totalmente desalinhada de digital, de pessoas, até mesmo da tecnologia. Com certeza. Então, e até mesmo não exponencial e não escalável. É Exato. Classificada como startup, mas não está escalando, não tem um produto escalável, e aí já começa Exato. uma confusão. Não é nem que é classificada, né? Se autodenomina. Exato. Que nem empreendedor de palco, né? Eles se autodenominam empreendedores e daí acaba... Dentro falou dos gurus também, são especialistas que se autodenominam especialistas, né? Exatamente. Eu acho que é legal só salientar que não é toda startup que ela passou por transformação digital, né? E toda empresa tradicional, ela é tradicional zona e vai ter muito mais dificuldade. Tem muito banco por aí, até os mais antigos, que tem passado uma transformação que eles são transformações silenciosas. Né? A gente não está ali dentro, que nem eu brinquei da ponta do iceberg, que é a publicação. Tem muita coisa acontecendo dentro da empresa.
Então, eu acho que o importante é a gente ter essa visão de que não dá para botar numa caixinha, tem que entrar realmente, tem que dar uma mergulhada para poder entender como é que isso funciona lá dentro, para falar, não, realmente esse discurso está alinhado com a prática, essa galera está realmente engajada. Pô, quem trabalha aqui, Great Place to Work, beleza, mas a galera está falando lá dentro, fora a pesquisa, quem está lá dentro, como é que tá? E fora do story, se você está bem, né, esse tipo de coisa, e fora de uma pesquisa, dentro de casa, você está bem, né, é legal realmente, acho que isso é um ponto, né, da gente falar aqui. E o outro, é engraçado a gente terminar falando de transformação digital, porque, na verdade, tudo isso fica em torno de cultura, fica em torno de mindset, de pensamento, de visão de negócio, visão de mercado. E aí, se a gente coloca o marketing como mindset... Opa, tô fora de quadro. O marketing como mindset, a transformação digital até pode ser um pouco mais leve, porque tu já passou por um momento de, opa, tive que regular, juntei os squads, né? Juntei a galera de áreas diferentes para pensar os produtos, pensar outros projetos, todo mundo junto. Quando eu vou me transformar, aí já está todo mundo mais engajado, né? Isso deve facilitar o trabalho. Para te ajudar a concluir assim esses pensamentos, tem uma coisa que acho que amarra bem isso, que, na verdade, se você for entender quem é um grande responsável pela transformação digital nas empresas, é natural pensar que o marketing seja responsável por essas provocações, porque a transformação digital ela é uma busca de um posicionamento por uma questão de mudança de mundo, no qual você tem que se colocar de forma competitiva. Certo? Eu faço transformação digital por quê? De novo, inovação é marketing. Eu tenho isso no site da agência, eu tenho essa frase. Inovação é o que te coloca no jogo. Desculpa, marketing é o que te coloca no jogo. Inovação é o que te mantém no jogo. Então, você faz uma estratégia de marketing para participar desse jogo, né? Mas o que te mantém ali? Inovação. Então, a transformação digital, ela é para quem já faz o seu movimento num tabuleiro ali e quer continuar jogando. Eu já entrei no mercado. Por que eu estou fazendo transformação digital? Transformar é algo que já existe, né? Então, eu preciso fazer uma transformação digital para eu continuar jogando. A inovação, ela é isso. E o marketing é a área da empresa, quando a gente fala do profissional de marketing, porque eu acredito, como eu disse, no mindset, todo mundo tem que pensar dessa forma. A gente está aqui para competir, ao mesmo tempo a gente está aqui para resolver o problema, estamos todo mundo no mesmo barco. Mas a pessoa do marketing é a que conseguiria traduzir isso melhor, porque ela está vendo o que está acontecendo no mercado, falando, olha aquele ali, olha aquele de lá, olha o que essa empresa está fazendo, poxa, olha como é que eles estão usando isso. E o marketing hoje, ele já tem tecnologia na sua mão, né? Já é onde entra, muitas vezes, a tecnologia na empresa. O marketing digital, o uso do Google como ferramenta de anúncios, a leitura dos dados. Então, o marketing, ele tem que estar já olhando para isso e ele vai ser o tradutor. Então, para mim, o que você disse é perfeito, assim, essa transformação digital e esse viés que a gente tem que ter hoje de entender que o marketing, que a gente falou lá no começo do mindset, isso hoje é uma responsabilidade de todos, mas que precisa ter, sim, essa pessoa do marketing assumindo esse papel de trazer para a empresa o que ele percebe do lado de fora, enquanto estão os outros ali resolvendo os problemas naturalmente mais ligados ao que está dentro, né? Muito bom. O marketing não operacional somente, o marketing estratégico, o marketing conectado com algo que não vai ser só Fordismo, né? Precisa ter esse cuidado também das empresas de que o marketing delas não é um setor de publicação, um setor de geração de leads. Isso é uma parte, é uma estratégia nova. Precisa ter um passinho para trás, 2, 3, né? Muita gente que contrata um estagiário, um analista para tocar o operacional, porque sim, está começando, falando de startup, isso é bem comum. Mas contrata uma pessoa, um especialista, nem que seja um consultor, né? Uma pessoa que entenda de marketing para te ajudar a deixar até o trabalho de quem está na operação mais fácil, né? E focado realmente em algum resultado, em alguma OKR, né? Tendo um objetivo. Não somente o objetivo não pode ser, precisamos de 3 anos de leads. Para quê? Quais?
onde, sabe? O que isso vai trazer de retorno? Lead não é venda, lead não é conversão, né? Às vezes um lead pode ser muito ruim, por sinal, pode ser 400 leads que não vai Exatamente. gerar uma conversão. Enfim. Rico, eu quero te agradecer muito por participar, pela nossa Imagina. troca aqui. Já quero te convidar para outras coisas, já deu um tsum na cabeça aqui. E aí, para encerrar, eu queria deixar bem aberto, se quiser falar alguma coisa, falar o nome da agência, já dá um merchan, não sei, fica à vontade. Sim, então, a agência hoje a gente está reposicionando, na verdade, a agência, trazendo esse viés da transformação digital. A gente já tem um outro projeto que a gente iniciou olhando para isso, não mais só como agência, né, de comunicação, que a gente olha para a agência, né, como quem faz o site, quem faz o aplicativo, mas já para esse viés. No site da agência, a gente está começando a incluir os projetos e trazendo o que a gente tinha de bagagem, que era bem marketing. Então, não tem muito dessa história da transformação digital, até porque ela é recente, até para mim, né? Eu concluí esse projeto como diretor de inovação agora em janeiro, e a gente está começando a trazer isso para o mercado. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu acho que uma coisa legal é assim, acompanhar o portal, onde eu tenho feito também algumas entrevistas, onde eu discuto um pouco das transformações, porque ali acho que tem informação complementar, assim como você está fazendo. É o site inovatalks.com.br, com um N só, embora talks seja em inglês, o inova é do inovação. inovatalks.com.br. Ali tem alguns papos, eu não tenho mantido com muitas entrevistas, porque eu fazia dentro do espaço do Cubo, o Cubo Itaú, esse hub de inovação que tem aqui, aqui em São Paulo, e com a pandemia tudo se fechou. Né? Então, eu fiz recentemente um papo como a gente está fazendo aqui. Te agradeço demais a oportunidade, porque eu acho que o grande prêmio que a gente tem na vida é a possibilidade de compartilhar o aprendizado, porque aprendizado não é feito para ficar guardado com a gente, ele só é, de fato, prazeroso, pelo menos para mim, a partir do momento que ele passa a ser usado por alguém mais, na hora que você passa para alguém. Então, conta comigo quando você quiser falar mais, quiser chamar para outros projetos, quiser ligar para tirar dúvida ou para contar uma novidade, fique à vontade, o canal está aberto. E te desejo muito sucesso. Esse projeto que você está fazendo é muito importante, porque é isso. A gente agora tem que trazer para as pessoas, nesse papel de contador de histórias, né, o que está acontecendo, para ajudar a espalhar isso com o máximo de velocidade possível, porque senão realmente muita gente vai ficar para trás. Boa. E a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas continuem recebendo os seus louros, né, pelo seu trabalho de Exatamente. tanto tempo. Obrigada mesmo pela participação, por toda a nossa troca, por outras coisas também, mas a gente conversa depois. Obrigada mesmo por todo o apoio também que está me dando. Imagina. E é isso, gente. Valeu para quem ouviu. Quer deixar alguma pergunta? Quer dar algum comentário? @QuemCristal no Instagram. E em breve algo mais para comunicação, mas por enquanto o Instagram está ali aberto, pode mandar direct, pode comentar algum post também. Eu acho que é um assunto legal tanto para quem entende de marketing quanto para quem não entende nada e quer começar a entender também. Então é isso, brigadinha. Até mais, até o próximo programa. Tchau, tchau.